capítulo 1, versículos de 15 e 16. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do verso 15 até o verso 16. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. A palavra de Deus diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, ó Pai, aquele que nos dá um coração com paz, com alegrias, mas também, ó Pai, é aquele que nos ensina e nos direciona para termos uma vida separada das coisas deste mundo, ó Pai, do pecado e da maldade. E a Tua palavra, ó Pai, nos exorta a sermos pessoas diferentes neste meio desta sociedade, de sermos santos como o Senhor é santo, ó Pai. Que o Senhor possa nos ensinar, nos direcionar, nos mostrar a Tua vontade, através da Tua palavra, Pai, que ela possa falar aos nossos corações nesta noite. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. O apóstolo Pedro, irmão, quando ele escreve aqui a sua primeira carta, ele exorta aos irmãos a terem uma vida de santidade, né? E santidade, né, aqui não significa que nós seremos pessoas perfeitas, tá? Não, nós todos somos santos, porque Cristo nos santifica diante do Senhor, de Deus, tá? Mas aí ele está dizendo para nós que nós devemos ser santos, separados, em toda a nossa maneira de viver. Então ele está falando de algo que é na prática, né? Através da nossa forma de viver, nós vamos ter uma vida separada para Deus, para agradar ao nosso Senhor. E é interessante porque nesse texto aqui da carta de Pedro, ele vai nos mostrar aquilo que Deus fez por nós. Então, se nós formos no verso 18 aí da primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, diz assim, ó: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Então, olha só, irmãos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é aquilo que nós éramos e aquilo que, através da fé em Cristo Jesus, do resgate feito por Cristo na cruz, nós somos agora, né? O apóstolo Pedro fala assim, ó: sabendo que não foi com coisas desta vida, deste mundo, coisas corruptíveis, não foi através de dinheiro, não foi através de bens que Deus nos resgatou, né? Que Ele pagou o preço por nós, né? Porque resgate vem da ideia daquilo que foi pago para que nós pudéssemos ter uma vida de liberdade e de santidade. E nós fomos libertos do quê? Do poder do pecado, né? Da condenação eterna através do pecado, né? Porque a Bíblia diz que o pecado causa morte, e essa morte é a condenação eterna. Então veja, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro, como prata ou ouro, que fomos resgatados, da vã maneira que nós vivíamos. Então perceba só, irmão, tem que haver alguma diferença entre a forma que eu vivia e a forma que eu vivo agora. Nós vivíamos de uma forma que nós recebemos por tradição dos nossos pais.
ou dos nossos avós, ou da nossa sociedade, tá, irmãos? Tá? Porque nessa sociedade também nos impõe um modo de vida. Aliás, eu diria que hoje a nossa sociedade tem um peso muito maior sobre nós do que até os nossos próprios pais, né? Por causa de toda essa tecnologia, né? De toda essa mídia, de todas essas informações que nós somos bombardeados todos os dias, através da internet, através da televisão, através das nossas amizades, através dos valores dessa sociedade. Então veja, ele está dizendo assim, ó, nós fomos resgatados dessa maneira de viver, né, que nós recebemos. E que forma foi que Deus nos resgatou? Verso 19, né? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, irmãos, aquilo que Cristo fez por nós, derramando o seu sangue na cruz, recebendo sobre si a pena do nosso pecado, é a forma como Ele pagou, nos resgatou, e foi com o precioso sangue de Cristo, porque Jesus, irmãos, Ele foi sacrificado diante de Deus por causa dos nossos pecados, tá? Ele foi pregado sobre o madeiro para apresentar diante do Senhor o seu próprio sangue como um cordeiro. É claro que o apóstolo Pedro aqui, ele está fazendo uma ligação entre aquilo que acontecia lá, né, entre o povo de Israel, em que Deus, através da lei entregue por Moisés, estipulava que devia ser sacrificado um animal para que pudesse, né, se apresentar diante do Senhor o povo de Israel. E Jesus, né, ele veio e ele faz esse papel do cordeiro, né? E isto foi planejado, foi da vontade, do propósito de Deus lá na eternidade, irmãos. Se você acompanhar comigo no versículo 20, o apóstolo Pedro diz assim, ó, o qual esse sacrifício, esse cordeiro, Jesus, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Então, tudo isso foi planejado lá na eternidade, muito antes de Deus fazer, né, criar o mundo e tudo que nele há. Já estava nos planos de Deus que Jesus seria sacrificado, que ele morreria na cruz. Mas isso só foi manifestado agora aqui, ó. Mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, aquilo que Deus planejou, hoje já é manifestado, irmãos. O plano de Deus se manifestou na pessoa de Cristo quando Ele veio a este mundo e se fez carne. É um grande mistério para nós, porque Cristo, Ele é Deus e Ele é homem. Como Deus, Ele é um sacrifício perfeito, como homem sem pecado, Ele é um sacrifício perfeito. Ele consegue suportar o peso de um Deus irado, pagando a pena, o que nós não conseguiríamos. Mas Ele também é um homem que representa toda a raça humana, mas um homem perfeito, sem pecado. Tá? Então é importante que quando a Bíblia diz para nós sermos santos, sermos separados das coisas deste mundo para Deus, nós temos que lembrar aquilo que Deus fez por nós, o sacrifício de Cristo na cruz, tá? E aqueles que creem, né? Porque se você pegar o verso 21, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então veja, irmãos, não são pelos nossos méritos, não é baseado naquilo que nós podemos fazer, ou naquilo que nós fizemos, mas a nossa esperança está em Deus.
no sacrifício de Cristo, que morreu por nossos pecados. Muito bem, então pensando no aspecto, né, daquilo que nós agora já sabemos, né, que nós fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo, que foi algo planejado por Deus, que não teve méritos nossos, e essa é a nossa esperança. Agora, voltando lá no verso 13, o apóstolo Pedro vai dizer assim, ó: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, estar com os lombos cingidos é estar preparado. O povo daquela época, né, naquela região, eles usavam túnicas grandes, aquelas túnicas que iam até, né, o calcanhar. Então, quando diz aí para cingir os lombos, é para você pegar aquela roupa e ajeitar ela, amarrar ela, de forma que você possa se manusear de forma fácil. Se você tiver que lutar, correr, então isso é estar preparado. Então, cingir os lombos, irmãos, é estar preparado, mas aqui ele diz para cingir os nossos lombos do entendimento. De que forma? Sendo sóbrio, sendo uma pessoa ponderada, que entende o que ele faz, que entende aquilo que ele crê, que entende a posição de nós diante de Deus e diante dos homens, e que nós devemos esperar inteiramente pela graça que foi revelada em Cristo Jesus. Irmãos, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, nossos olhos, nossa esperança tem que estar fundamentada na graça de Deus, pela qual nós fomos alcançados, pela qual nós alcançamos salvação diante de Deus. O apóstolo Paulo diz, né, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Fé é acreditar. E é pela graça, aquilo que nós não merecemos, aquilo que nós não fizemos nada, mas pela graça que nós alcançamos por meio da fé, é que somos salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nós temos que esperar inteiramente, de forma completa, pela graça de Deus, como filhos obedientes, versículo 14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Irmãos, às vezes eu fico assim impressionado de ver, né, a quantidade de igrejas que nós temos aqui espalhadas na cidade de Nova Iguaçu. É uma infinidade, irmãos, de igrejas evangélicas. Tá? Se você pegar aqui a avenida aqui, Teutônio Vilela aqui, ó, e você for até o meu bairro lá, Cabo Sul, você vai passar aí por umas 20 até 30 igrejas só na avenida. E eu vou dizer, irmãos, quando eu estou voltando do culto aqui, ó, eu reparo que todas elas têm um grupo de irmãos lá dentro. Então, o que